Oi, gente, tudo bom? Mais um esporte, né? Radical. Às vezes se chama de esporte, às vezes se chama de filosofia, às vezes se chama de uma prática de habilidades físicas. Por quê? Porque não é esporte, porque o parkour ele não tem regras. Ele só tem aprendizagem para que o participante não se machuque. Aí o que fazer e quais movimentos a ser realizados e executados para que não tenha problema nenhum. Evite acidentes, né? Então, essa aula é mais uma aula de esporte radical, né? Para sétimo ano. Já tem mais uma essa semana e a última. E eu vou falar umas regras dele, uma história dele e os principais movimentos dele, que aí está em francês, mas eu consegui traduzir os movimentos. Então, vamos lá. Tudo bonzinho, né? E aí a volta. Vocês vão voltar? Como é que vai ser essa volta? Lá, né? Todo mundo sentado, 1,5 m de distância cada um, sua máscara. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos aguardar. Simbora. Vamos lá. Parkour foi desenvolvido na década de 80 e 90, na França, por David e colegas, os irmãos Ian e Frederico, David, Magno e outros. Segundo o próprio David, o parkour é uma adaptação de uma série de exercícios militares chamado de percurso do combatente, ou seja, melhorar o desempenho, a qualidade de habilidades motoras do praticante, né? Melhorar, fica muito musculoso quem faz esse tipo de atividade, que tem como objetivo o condicionamento físico também de soldados e que Belly aprendeu com seu pai, que ele é um veterano da Guerra do Vietnã. O parkour no combate foi proposto pela primeira vez. Por. Cadê? Foi proposto pela primeira vez. Perdi. Soldado aprendeu com seu pai. Foi proposto pela primeira vez por George Herbert, um educador físico francês. Ou seja, ele era professor de educação física, né? Ainda na década de 20, em seu método natural de educação física, que é método natural, são de George Herbert os dois lemas do parkour. Qual era o lema dele, a diretriz dele? Ser forte para ser útil. E ser e durar, né? Era o lema dele, era o que ele defendia do parkour. Isso em 1920, viu, gente? Então, David Belly e seus amigos mudaram o enfoque do condicionamento físico para o percurso em si, um ambiente urbano, né, de rua, e para o tempo em que obstáculos são ultrapassados, né, de uma paredão para outro. Eles criam obstáculos, né? Tem um monte de ferro que fica em pé assim, horizontal, que fica segura e só as pernas no ar, enfim, um monte de movimentos que requer muita força, muita qualidades físicas para o praticante. E a principal é força e equilíbrio. Como exemplo, escalar muros, equilibrar em corrimãos, né, que eu acabei de falar, saltar sobre vãos, tem uma parede aqui, outra aqui, e salta de uma para outra no espaço, né? Atravessar com agilidade os bloqueios de um trajeto o mais rápido possível, se tornaram a essência do parkour. As coisas que foram gradativamente ainda aumentando, que cada vez mais o praticante quer alcançar os seus limites, ultrapassar os seus limites, né? E aí vai
implementando mais e mais atividades na prática do parkour. As regras. Aí, ó, pegar esses cones aí e sair com a mão só, no ar, ver só. Então, o parkour geralmente não é definido como um esporte, porque ele não tem regras, equipamentos ou objetivos padronizados. Entretanto, o conceito é flutuante e o Reino Unido, com seus órgãos relacionados à educação física, reconhece o parkour como um esporte. Os próprios praticantes definem a prática como a arte do deslocamento ou como uma filosofia, né? São as regras do parkour. O objetivo. Os principais objetivos são a superação de obstáculos dos limites do próprio corpo. É você superar, é você ganhar, é você conquistar, né, do seu próprio corpo. Por isso, a competição não se dá com outros atletas, mas com as próprias fronteiras e com o ambiente, com o meio ambiente, né? Utilizando a interação com os arredores e pouco equipamento. Os praticantes aperfeiçoam a técnica e realizam proezas, ou seja, diferentes movimentos, né? Cada um que faça melhor a sua desenvoltura, conquistando assim e ganhando assim os seus limites. Isso não quer dizer que o parkour seja livre de disciplina, ou seja, faz de qualquer jeito. Não é assim. Os praticantes devem seguir um programa em que aprendem centenas de movimentos e técnicas para não se machucarem. Acabei de falar antes, né? Então, esses movimentos aqui que você está vendo aí, aterrissagem, eu vou dizer o que é. Aterrissagem, equilíbrio, chato é gato, equilíbrio de gato, né? Porque o gato tem um equilíbrio então. Tic-tac, não sei o que é. Salto ao fundo, salto de relaxamento, passagem, como se fosse passagem de uma parede para outra, um paredão, de um paredão para outro. Penúltimo, salto de precisão e no fim, salto de ladrão. Esse outro, voleio. Isso é francês, essa aluna. Então, esses são alguns movimentos básicos do parkour. E dentro deles tem várias e várias criatividades. Então, o parkour deve muito de seu sucesso a divulgação feita pelo David Belle, né? No filme 13º Distrito, estrelado pelo próprio David. É uma história policial que apresentou a prática ao público não francês na internet. O parkour se tornou viral, né? Mais e mais adeptos no início dos anos 2000, né? Então é um esporte que não é ainda, é um esporte novo, né? Mas mais e mais adeptos estão gostando dessa prática de parkour. Eu acho que aqui a gente termina. Isso mesmo. Aqui eu termino, mas deixo para vocês uma atividade. 7º ano. Dentro desses aspectos que eu dei, o objetivo, as passagens, os movimentos, a história, faz para mim 3 questões desse assunto, pergunta e resposta. Manda foto lá no Instagram, que vai ser tua presença e participação. Beleza? Tchau e até a próxima aula.